se apresenta aí para a galera. Acho que aí a gente pode ir começando. Legal. Obrigada, Maitê. Estou muito feliz dessa conversa, com saudades de você. Eu e a Maitê, a gente se conheceu na prefeitura e tenho uma grande admiração aí por você, por sua trajetória. Contando um pouquinho da onde que eu venho, né? Eu nasci aqui na Zona Leste de São Paulo. Eu fiz graduação em Relações Internacionais e fiz um mestrado em Administração Pública. Trabalhei já em ONG, trabalhei no setor público, foi onde eu conheci a Maitê, na Secretaria de Planejamento e Gestão, na época da gestão Haddad. Ela continuou lá na prefeitura, eu saí para ir fazer o mestrado e depois disso empreendi junto com a minha irmã, fui sócia da minha irmã em uma consultoria que trabalha com investimento social privado por quase 4 anos, fiquei com ela. E atualmente já não estou trabalhando mais com ela, saí da sociedade porque vou me candidatar a vereadora aqui em São Paulo. E o meu tema, né, grande de campanha é falar sobre saúde mental. Então, imagino que tenha um pouco a ver com o convite da Maitê. Então, estou estudando aqui um pouco do tema, né, fazendo um diagnóstico de como está a saúde mental no município, quais são os grandes dados, quanto a gente gasta de orçamento. Então, é um pouco por aí que eu venho pesquisando desde janeiro. Acho que a gente precisa melhorar muito, mas enfim, para uma apresentação inicial, sou eu essa. Sim, é muito interessante, né? Você está falando aqui, porque eu acho que tem uma perspectiva também de como que o Estado está olhando para, né, para essas questões, assim. A minha perspectiva é muito mais da perspectiva pessoal, né? Eu acho que a gente pode agregar muito nisso, nessa conversa. E eu andei fazendo umas pesquisas né, para falar aqui com você, que eu sei que você é uma pessoa super informada. Fui lá fazer minha pesquisa e, assim, algumas coisas me surpreenderam mesmo, em termos de políticas públicas, né, do que existe, porque tem muita coisa legal, claro, mas do que não está, das coisas que não estão em questão. E é um pouco nessa perspectiva que eu queria que a gente conversasse, assim, né? Porque a gente trouxe aqui muita coisa do tabu, de como que a saúde mental ainda é alguma coisa, quando vai se falar se pisa em ovos. A minha trajetória muito em relação à saúde mental, né? Só contando um pouquinho aqui, fazendo essa relação, eu fui diagnosticada recentemente com depressão e transtorno de ansiedade, mas faz muitos anos, assim, né? Olhando para trás, assim, eu começo a perceber que a vida já me dava bastante sinais sobre isso, que eu precisava cuidar, e eu só comecei a cuidar quando eu estava no limite, e mesmo assim comecei a me cuidar em dezembro do ano passado, faz pouquíssimo tempo, e com a pandemia eu fui obrigada a enfrentar, né, assim, cara a cara, e começar além do psicólogo, começar a me consultar com um psiquiatra. E aí eu pensei, gente, eu levei 6 meses para aceitar que eu estava doente, porque né, é doença, assim, então eu levei 6 meses para aceitar que eu estava doente, e ainda assim, na verdade, muitos anos antes, e ainda assim, para aceitar que eu deveria tomar um remédio, que eu precisava de mais ajuda profissional, que eu não precisava enfrentar isso sozinha, que eu poderia falar sobre isso também com as pessoas. Então, é um pouco nessa perspectiva, assim, como é que a gente, e agora com a pandemia, as pessoas estão falando sobre isso, né? As pessoas estão... a gente está vivendo essa coisa coletivamente. Então, conversar um pouco sobre isso, assim, Bai. Eu queria que você contasse um pouco sua relação, assim, por que você se tornou militante pela saúde mental, né? Como que foi isso para você? Bom, legal. Eu acho que vou começar primeiro falando sobre saúde mental e tabu, e aí conto o porquê da escolha desse tema como um tema de campanha, e por que eu venho militando por isso, né? E aí começo aproveitando para pegar o gancho, assim, não sabia que você estava com esse diagnóstico. Então, o tema é tão tabu que você conhece pessoas, você não se apresenta falando que você tem alguém na família ou que você está sofrendo de transtorno de ansiedade. Esse tema, muitas vezes, ele é tratado como um tema da vida doméstica, da vida privada, né? E as pessoas têm uma grande dificuldade de entender que ele é um tema de saúde coletiva.
e tem vergonha, não quer aceitar tomar medicação, não quer passar no psiquiatra, né? Porque a gente tem dificuldade de entender o que é o louco na sociedade. Então, tudo tem a ver com doença mental, transtorno mental, por muitos e muitos anos, né? Desde que a gente começou a formar na sociedade, a gente excluiu aqueles que estavam fora do padrão, sejam pessoas negras, LGBT, e os loucos também entraram nessa, né? Então, quando a gente olha para uma análise marxista até do estudo de encarceramento, os loucos foram encarcerados, e a gente herda essa trajetória como sociedade, como humanidade, de que os loucos é um padrão de fora da normalidade. O que é ser normal, o que não é ser normal, né? E aí, a partir disso, falo, né, desse tema como tabu, porque eu vivo, né, e sofro muito com transtornos mentais, porque minha mãe e meu pai, cada um deles tem um transtorno. Então, meu pai é dependente químico, começou a usar a droga com 9 anos de idade, e não parou até hoje, hora ou outra tem crise, já foi internado mais de 20 vezes ao longo da vida, já foi preso, né? Então, o que é ser um usuário de droga e como que isso afeta toda a relação familiar foi muito do que eu vivi com meu pai, né? E não é só meu pai, tem um componente genético na família do meu pai. Então, o meu avô paterno, ele era dependente químico de álcool, a minha... como que é o nome? Tia-avó, então a irmã do meu avô, também era dependente química, então tem um componente genético em toda minha linhagem paterna da dependência química. E quando eu olho para a linhagem da minha mãe ela tem um diagnóstico de transtorno bipolar. Começou com uma depressão, por motivos da vida na época, né? Aí foi um primeiro episódio, um segundo episódio, um terceiro episódio. Esses episódios começaram a ficar mais extensos, mais graves, né? Porque a gente tem depressão em vários graus. Tem uma depressão que às vezes não vai te afetar a sua vida profissional, a sua vida social, mas no caso da minha mãe, ela já tem esse diagnóstico há 16 anos, no início era só depressão, e aí depois ela começou a desenvolver de fato o transtorno bipolar, que é um super grande desconhecido, existem vários mitos sobre o que é e o que não é. Então, o meu conhecimento sobre o tema vem muito da perspectiva de familiar, né? E aí, não me considerava uma militante pelo tema até 2 anos atrás, né? Era alguém que sofria muito com isso na vida doméstica, já de ter acompanhado a internação da minha mãe, a internação do meu pai, como isso afeta a vida minha e dos meus irmãos. E 1 ano atrás eu escrevi um texto contando um pouco dessa minha história com a minha mãe, a luta de quem tem transtorno bipolar, né? E eu escrevi na revista Asmina, que é uma revista famosa, com muita gente segue, etc. Muitas pessoas vieram falar comigo ao redor do Brasil inteiro, e aí eu fiquei super surpresa, assim, Maite. Foram mais de 400 pessoas ao longo desse último ano me escrevendo para falar: oi, eu tenho alguém na minha família que é bipolar e eu encontrei seu texto na internet e eu não sabia que tinham outros familiares que passavam por isso, né? E aí me caiu uma grande ficha 1 ano atrás, que foi: as pessoas não falam disso, é tão tabu, né, que você tem um familiar que é bipolar. Eu descobri que eu tinha um super amigo que eu via 1 vez por semana, que o pai dele era bipolar, ele nunca falou isso para ninguém, e ele veio me escrever. Né? Então, essa coisa de a gente não expor publicamente, né, que a gente tem problemas mentais na família ou nós mesmos, né? Quantos aqui que estão acompanhando a gente já não teve uma crise de ansiedade, não conhece alguém que teve, ou depressão, né? E deixa isso para debaixo do pano, para o mundo do doméstico. Né? Então, eu acho que nesse momento, assim, me considero alguém que está trazendo esse tema como um tema público, né? Foi o que eu comecei falando, assim, porque a gente precisa discutir. E aí, daqui a pouco a gente pode falar de saúde mental na pandemia, mas a saúde mental antes da pandemia ela já era por si só uma grande questão, né? A gente tem dados alarmantes. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você tem um número de 2 milhões de brasileiros com um diagnóstico de esquizofrenia, né? A gente está falando de um pouco mais de 2 milhões, tipo 1,5% da população tem um diagnóstico de esquizofrenia, né? Então, assim, os dados eles são complicadíssimos antes mesmo da pandemia. E aí a pandemia vem para agravar, né? Então é um pouco esse lugar de onde eu falo, assim. E alguém que também, como familiar, tem medo de desenvolver o transtorno, como vai ser comigo, né? Porque ainda que eu sofra hoje, é na perspectiva de minha mãe e meu pai, mas se tem componente genético, será que talvez eu possa desenvolver? E aí vem uma questão da saúde mental, que é o desconhecimento que a gente ainda tem. Né, o desconhecimento científico do que causa, de como tratar, né? A depressão, você tem aí uma solução que são os antidepressivos, quando a gente vai para a alopatia,
Mas será mesmo que os antidepressivos são a única forma que a gente vai conseguir resolver esse problema como humanidade? E aí eu acredito muito que tem um outro caminho, que é pensar no nosso desenvolvimento humano mais amplo, desenvolvimento das cidades, né? Não é à toa que os transtornos mentais, eles têm uma sobreposição, uma correlação muito grande com o desenvolvimento urbano, né? Você tem taxas mais alarmantes no ambiente urbano. Então, a partir disso, assim, fico muito preocupada. Como, né, o que a gente vai fazer daqui pra frente? A gente precisa repensar muita coisa, porque não é só tomar um antidepressivo que vai passar, talvez volte de outra forma, né? E tem tratamentos que não são tão certeiros quanto o antidepressivo. A própria bipolaridade, você não tem uma medicação que é uma medicação mágica. Eu já fui diversas vezes com minha mãe no psiquiatra e a pessoa tá sofrendo ali, ela chega pro médico e fala: eu quero uma pílula mágica. Faz alguma coisa, me dá um remédio. Não existe uma pílula mágica porque a gente ainda não conhece nosso cérebro suficientemente, não conhece neurotransmissores. Então tem uma longa jornada científica e o que a gente pode fazer a partir disso, dessa incerteza, sabe? Sim, você trouxe uma perspectiva muito legal, que é isso, como a gente, como sociedade, como que a gente pode pensar a cidade, como várias coisas no ambiente fazem, né, colocam a gente nesse lugar também. Então é isso, assim, às vezes o remédio resolve por um tempo, né, e precisa pensar nisso como uma coisa contínua. E o fator genético realmente é determinante. E não determinante, mas ele contribui muito, né? Porque você pode sair dessa. Mas, por exemplo, a minha mãe tem síndrome do pânico, teve por muitos anos, né? Alguém estava falando aqui, acho que a Fabi, talvez, falando que ainda tem muito preconceito, né? As pessoas têm muito preconceito mesmo, que as coisas que você falou. O cara é louco, esse é louco, eu não quero lidar com louco. Até porque eu lidei bastante dessa maneira, assim. A família da minha mãe sempre lidava com ela como, né, a maluca. Ai, não incapaz. Não dá importância porque ela tá falando, assim. E isso também contribuiu para o fato de eu não conseguir lidar com isso de uma maneira tão tranquila, assim. Mas eu acho que é isso, Bah, a gente precisa olhar isso como um todo e como sociedade, né? Eu acho que a pandemia traz essa questão pra gente, né? Porque sai do privado, vem pro público, todo mundo tá, em alguma medida, sofrendo alguma coisa, né? Com essa pandemia, tendo alguma questão. E a gente precisa conversar. Eu tenho visto que você tem feito aí um monte de live, conversado com um monte de gente. Acho que é importante a gente colocar na pauta para que as pessoas se sintam à vontade para falar, para procurar conhecimento. Então, é um pouco também do nosso papel aqui hoje, para a gente conseguir pulverizar aí. Sabe que eu vi uma coisa muito legal que você fez, que você tem feito no seu Instagram, inclusive... gente, sigam lá. Qual que é o seu arroba mesmo? É Bárbara Pancelli. Sigam a Bárbara, que tem várias coisas legais lá. E uma delas que você postou foram sintomas de transtornos, né? E mais aí depressão e crise de ansiedade. E aí eu repostei isso e várias pessoas me comentaram, responderam esse post dizendo que se identificavam, se não com tudo, com quase todos aqueles sintomas. E aí era curioso também que tinha vários sintomas que muitas vezes não estão associados, a gente não associa de primeira, né? Dor no corpo, dor de cabeça. Então, tinha várias coisas, assim, era uma lista gigante, né, Bah? Eram várias listas, na verdade. Tinha emocional, tinha físico, tinha mais 2 aspectos. E para além disso, você também fez como se chama? Uma cartilha, né, para ajudar a galera. Acho que você conta um pouco dessa cartilha que você fez. Eu acho super legal, um serviço muito legal. Conto sim. Bom, acho que eu já vinha desde janeiro pensando muito nesse tema da saúde mental, e aí fomos todos, né, pegos de surpresa com a pandemia. E aí logo ali ainda no início da pandemia, sei lá, segunda semana de isolamento, finalzinho de março, saiu um guia da Organização Mundial da Saúde falando sobre cuidados de saúde mental na pandemia. E aí eu lembro que no dia que saiu eu falei, nossa, deixa eu ler e me inspirar e criar um para divulgar na minha rede, né? E aí eu lembro que eu li, era mais extenso e tudo mais, e eu fiquei pensando como que estava a minha saúde mental na pandemia, né, e o que eu poderia aconselhar para as pessoas.
E aí eu acho que foi uma cartilha ali pensando em dois públicos, né? Aquele público que já sofria de transtornos mentais antes da pandemia, porque é muita gente, né? Na cidade de São Paulo a gente tem aí 1 em cada 6 pessoas na cidade de São Paulo tem o diagnóstico do transtorno mental comum. O transtorno mental comum são os dois tipos, são suas gradações de depressão e ansiedade, né? Então, síndrome do pânico, episódios recorrentes de depressão, isso são os transtornos mentais comuns. 1 a cada 6, é muita gente já. É muita gente. E para além desse 1 a cada 6, você tem as pessoas que têm os agravos mais complicados. Então eu tentei fazer a cartilha dividindo em dois público-alvo. Aquele que já, né, é usuário do serviço de saúde mental, seja da saúde pública ou da saúde privada. E minha principal recomendação foi no sentido de peça ajuda e continue seu tratamento. Né? Se as coisas se agravarem, né? A gente tem aí, infelizmente, dados de aumento de estresse e depressão, mas a gente também teve dados em alguns estados de aumento de casos de suicídio. Né? Então, se as coisas se agravarem, peça ajuda, ligue no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é o Ligue 188, esse número divulguem, né? Inclusive, desde a cartilha, assim, pessoas me procuraram para falar, nossa, tem alguém que eu conheço que está com pensamento suicida, o que eu faço? E aí eu fiquei, né, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, o que eu faço? E aí eu recomendei, liga no CVV, eu conheço voluntários de lá, eles fazem um trabalho de qualidade, mas tenta dialogar, então eu fiquei numa posição difícil por eu não ser especialista. Mas enfim, voltando para a cartilha, direcionei então algumas mensagens para esse público. Perdão. Esse público que já sofria de transtornos mentais e um público que não sofre, que somos qualquer um de nós aí, desses outros 70% que talvez não tivesse diagnóstico antes, que começou a ter, de fato, sintomas que são muito similares a uma depressão, ao estresse e uma ansiedade, né? Eu acho que a pandemia, ela traz, com mais ênfase, algumas emoções ruins, como o medo, né? O medo do futuro, o que vai ser, eu posso ter um parente contaminado, eu posso me contaminar. Tem um medo da renda, da perda de renda. Ai, meu Deus do céu, o que vai ser? A gente não tinha certeza da aprovação do auxílio ou não, né? Para além do sentimento de medo, um sentimento de raiva, né? Um sentimento de, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo, com a minha família, com a humanidade, com o Brasil, com São Paulo? E um sentimento de ansiedade, porque o medo do futuro nada mais é do que essa incerteza do que está por vir, né? Então, essa soma desses 3 sentimentos foi uma bomba explosiva para, sim, o desenvolvimento de muitos transtornos. E aí, nessa linha, procurei dialogar e trazer algumas respostas a isso, né? E aí eu acho que a primeira delas, que foi uma que eu experimentei logo no início da pandemia, foi tentar reservar momentos do dia para ler notícias. Então eu não vou ficar exposto o dia inteiro a notícia ruim, porque notícia ruim tá cheia no Brasil, seja por conta da crise econômica, sanitária, política. Então se eu ficar o dia inteiro ali passivamente recebendo bomba no Instagram, aí eu abro a Folha de São Paulo, qualquer página na web, e é notícia ruim, é ministro que caiu, é crise sanitária pegando, é gente morrendo. Isso quando não é alguém da sua família, né? Então eu acho que uma das dicas importantes é justamente você limitar algumas horas do seu dia para você ler notícia, e se isso estiver te fazendo mal, talvez até se afastar um pouco das notícias por alguns dias ou semanas, se afastar um pouco das redes sociais por alguns dias ou semanas, né? E enfim, acho que tem também uma linha de coisas que a gente deveria fazer antes, durante, depois da pandemia, né? Que é o contato com pessoas queridas, manter esse afeto. A gente, claro, no momento de pandemia não pode encontrar presencialmente as pessoas, mas existem formas digitais, a gente está aqui numa delas, né? Então, a importância da troca com entes queridos, né? A importância de a gente ajudar o outro, como ajudar o outro nos faz bem, né? A gente tem várias pessoas que mostram que às vezes você dar presente é mais gostoso do que você receber, né? Então, quando você doa para alguma ONG, no início da pandemia a gente viu muito movimento na sociedade, ONG arrecadando recurso para álcool gel, máscara e cesta básica, renda. Eu participei de um deles, foi uma experiência muito incrível, assim, de criar uma organização para arrecadar recurso para doação direta de dinheiro para as famílias, né? Então, foi um pouco por aí as dicas, mas o que eu mais diria, assim, né, é para ficar atento se você está se sentindo deprimido, né, e tentar buscar ajuda, não se isole, né, como você falou aqui, putz, comecei a sentir, às vezes você demora para buscar ajuda, né, avisa alguém, avisa amigo, avisa namorado, companheira, o que for, que olha, não tô legal, vamos tentar, né, mudar alguma coisa na rotina para tentar
alguma coisa lhe dá prazer, porque a depressão, né, nada mais é do que a vida perde o sentido, assim. Quantas vezes eu já não vi minha mãe na cama, e quem não conviveu com alguém em depressão não sabe o que é isso, não sabe, tem preconceito, mas a pessoa não consegue tomar banho, a pessoa não consegue escovar os dentes, a pessoa não consegue comer, né? Vai ter gente, claro, que vai comer muito e vai desregular a alimentação comendo muito, mas também tem gente que não sente prazer por nada, não sente vontade de comer, né? Então, se começou a sentir algum desses sintomas, depressão, ansiedade, busca ajuda, tem um monte de... Rolou isso também, tem lá no meu Instagram e muita gente divulgando, muitas iniciativas de psicólogos que estão atendendo gratuitamente online durante a pandemia, né? Meu irmão mesmo começou a buscar ajuda, tá passando com uma psicóloga gratuitamente online, tá adorando, então tem muitas iniciativas. Tem um mapa que foi feito que se chama Mapa Saúde Mental, agora eu não lembro, .com.br, mapasaudemental.com.br, um mapeamento de iniciativas no Brasil inteiro de atendimento psicológico, aí tem lá para idoso, para profissionais da saúde, né? Acho que, enfim, falei bastante. Não, mas é ótimo, Van. Que bom, assim, que a gente tem alguns recursos, né? Eu tava, nessas minhas pesquisas, tava olhando as estruturas que a gente tem públicas hoje para acolher, né? E eu vi que o CAPS, né? Existe, e só que e aí você conhece mais, percebi que estão mais voltados para esses transtornos mais graves, né? Que esses transtornos considerados mais comuns, eles não estão tão cobertos assim por essa rede. Eu queria saber se é isso mesmo, se a gente tem algumas outras opções. É que essa ação que você citou do mapa é uma coisa que aconteceu durante a pandemia, né? Porque assim, gente, pagar terapia é super caro mesmo. É muito caro hoje, né? Não é uma coisa simples assim, não. Então, fala um pouquinho do CAPS, que é uma estrutura bem legal, né? Falo. Bom, dentro do SUS, como que está organizada a saúde mental antes de chegar no CAPS, né? A gente tem, o SUS ele é hierarquizado e tem ali algumas atenções. Você tem a atenção básica, que basicamente é a UBS, a Unidade Básica de Saúde, onde você começa o primeiro nível de atendimento. Junto com as UBS, você tem a política, que é o NASF, o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, né? A saúde da família, ela tem um papel importantíssimo no Brasil inteiro, o papel dos agentes comunitários, que estão ali em contato com a população para fazer políticas de prevenção, promoção, né, e de pós-venção também. Então, é fundamental o papel dos agentes comunitários de atenção básica. E aí a gente tem o segundo nível, que é a atenção especializada. Dentro da atenção especializada, você tem várias redes dentro do SUS. As redes de atenções temáticas. Uma delas é a rede de atenção psicossocial, que é a rede de saúde mental, onde está dentro o CAPS, que é o equipamento público que a gente tem na cidade de São Paulo, 94, né? Equipamentos distribuídos pela cidade, que faz esse atendimento especializado em saúde mental. Uma coisa que eu fui descobrindo muito, assim, ao longo também de conversa com muita gente que trabalha em CAPS, em UBS, né? Às vezes a gente tem a impressão que quem atende em saúde mental é só o psiquiatra, ou no máximo o psicólogo. Mas nos CAPS tem um papel fundamental dos assistentes sociais, das TOs, né? Das terapeutas ocupacionais. Então é uma equipe multidisciplinar que vai estar ali fazendo todo o atendimento da saúde mental. E, para além da atenção especializada, você tem atenção de urgência e emergência. Qualquer um de nós que precisar ir para um hospital porque aconteceu alguma coisa e não tem um convênio médico, vai acessar um hospital, um pronto-socorro municipal, estadual, né? Então a urgência e emergência. E aí, como que dá a entrada de uma pessoa? Você perguntou, né? O CAPS atende também casos... A pessoa que chega com alguma queixa de saúde mental, ela pode entrar por vários lugares, né? O SUS, como é porta aberta, pode ser que a pessoa acabe procurando a UBS, vai passar numa consulta de clínico geral e descobre que está com alguma questão, por alguma queixa, e aí ele vai ser encaminhado para o CAPS. Pode ser que ele chegue direto no CAPS e pode ser que ele chegue num pronto-socorro qualquer. Então, você pode entrar em qualquer desses 3 níveis da atenção, né? A básica, especializada ou a de urgência e emergência. E você vai ser atendido. Qual que é a grande questão no município de São Paulo? A gente tem uma cidade gigante, 12 milhões de pessoas, a gente tem 94 CAPs, que não garante atendimento para todo mundo, mas aí eu volto num ponto que a gente falou antes. Como a gente tem uma cultura de entender que a saúde mental
ela é muito do âmbito doméstico e privado, né? A maior parte das pessoas que não tem uma necessidade tão, do ponto de vista econômico, de procurar o SUS, vai acessar a saúde privada. Então, às vezes, mesmo uma classe média que não ganha um salário suficiente para você pagar um atendimento psicológico privado, porque é muito caro, como você colocou, não busca o SUS porque não sabe como funciona, porque acha que não tem vaga e tudo mais. Então, a gente tem muito mais pessoas buscando a saúde privada quando o assunto é saúde mental. Mas os CAPs fazem um papel importantíssimo. Para além dos CAPs, a gente tem outros 2 equipamentos que acho que vale citar, que é a unidade de acolhimento, né? E a gente tem também o SECOS, que é o Centro de Convivência e Cooperativa, e eles fazem um trabalho fundamental. Eu conhecia pouco esses equipamentos, eu sou grande fã e entusiasta de que a gente tem que aumentar o SECOS, porque eles são equipamentos ligados ao SUS, ligados à saúde, mas interdisciplinar. Então, uma pessoa que tem ali algum agravo, pode ser um transtorno mental comum, pode ser um agravo mais complicado, e que depois de passar no CAPS ou passar o atendimento no OBS, vai para o SECO para fazer uma atividade de artesanato, de zumba, de produção de alguma coisa, né? Então, muitas vezes, as pessoas com saúde mental, elas acabam, dependendo do agravo, sendo afastadas das suas atividades profissionais, das suas atividades remuneradas, e elas se sentem ali numa inutilidade, numa improdutividade. Então, eu acho que a gente precisa repensar, né, na cidade de São Paulo, como esses SECOS poderiam ser equipamentos que traz mais cidadania e autonomia para essas pessoas, né? Quando eu olho pro caso da minha mãe, assim, a depressão fez ela perder muitas das coisas que ela tinha, tudo, assim, do ponto de vista, ela tinha uma escola, tinha um restaurante, e hoje ela não tem ocupação. Isso faz muito mal para ela. Se ela reencontrasse algo que ela se sentisse, se identificasse, isso mudaria muito, porque vira uma bola de neve. A pessoa perde o emprego porque está deprimida e não consegue mais. E aí vira uma bola de neve. E a gente tem um dado no Brasil que depressão ela é a segunda maior causa de afastamento do trabalho e a primeira de presenteísmo. Então, assim, quando a gente olha para o custo econômico da depressão, tem um custo econômico, que é o custo que as pessoas bancam no mundo privado, com a saúde privada, com os medicamentos. Tem o custo do público, né? O quanto o SUS, a saúde mental, a rede de atenção psicossocial custa. Mas tem também um custo indireto, que é quanto a gente deixa de produzir, quanto a gente deixa de estar ativo ali na empresa, na ONG, etc., porque você não está bem, né? Então tem um custo social e econômico gigantesco. Mas só para responder, eu falei tudo isso, não responde objetivamente sua pergunta. Os transtornos mentais comuns, você pode sim ser atendido no CAPS, tá? O CAPS é porta aberta, ele vai atender urgência e emergência. Agora, dependendo do CAPS, ele vai ter espaço para estar ali num CAPS com leito, né? Então você tem alguns tipos de CAPS. Acho que é legal explicar. Você tem o CAPS infanto-juvenil, né, por faixa etária ali, então infanto-juvenil. Você tem o CAPS adulto e você tem o CAPS álcool e drogas. E nesses 3 tipos de CAPS, você tem o CAPS tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 3 são os CAPS com leito, então as pessoas ficam lá, dormem lá, né? Esses CAPS que têm leito, eles são focados no atendimento de agravos mais complicados, quando a pessoa está com ideação suicida, ou quando ela, de fato, não está conseguindo ficar supervisionada bem em casa. Mas você tem o CAPS tipo 1, tipo 2, né? Então, quando você pega o caso de dependência química, álcool e drogas, você tem ali a pessoa que faz um trabalho de hospital-dia nos CAPS álcool e drogas, né? Que é importante. Então, é um atendimento que é para todo mundo, mas a gente ainda não busca tanto esse acesso e a gente não pressiona, né, nosso governo para que a gente tenha mais profissionais e mais orçamento. Hoje o orçamento de saúde mental na cidade, ele é muito aquém do que deveria, né? E aí, para além do atendimento, a gente tem que pensar a saúde como um ciclo grande, que vai desde a prevenção, promoção, aí você tem o tratamento, o diagnóstico e o que vem depois, o prognóstico. A pessoa tem uma doença, ela acabou aí a vida dela, né? Então, como pensar tudo isso e ter uma política pública que pensa a cidade como um todo e a saúde da pessoa como um todo, não só restrito àquela caixinha. Tá com um diagnóstico, né? E depois? E antes? Sim, isso é muito importante, Bah. A Miriam está dizendo aqui, só para complementar, que os planos de saúde também são obrigados a cobrir sessões de psicoterapia, né? Alguns têm algumas limitações, né? Você pode fazer um número limite aí, mas realmente eles são obrigados a cobrir. Mas, uma coisa, entendi agora essa estrutura, e é isso, a gente não sabe qual que é a estrutura que o SUS, que tem um serviço incrível, oferece, né, assim, e tem esse receio de procurar, né.
eu sempre tinha ouvido falar do CAPS como um serviço exclusivo para esses atendimentos com, né, mais agravados, mas é muito importante ter estruturas, assim, você trouxe várias informações de outras que eu não fazia a menor ideia. E aí eu queria pegar uma coisa que você falou lá no começo, em relação à taxa de suicídio, né? E eu estava também lendo, assim, e fiquei muito impressionada com o número de suicídios, assim. Tem até um gráfico que o suicídio é uma das maiores causas de morte, assim, no mundo, né? E aí eu vi na internet um gráfico que era comparando o suicídio com o Covid, assim, e o suicídio era bem mais absurdo. Mas enfim, e aí falando dos jovens, né, como é que isso acomete bastante os jovens. Inclusive eu tive um colega da faculdade que se matou recentemente, nessa última semana, e eu tenho tido mais contato, tenho lido mais sobre isso e tenho visto que é muito mais comum do que a gente imagina, e os jovens são bastante acometidos por isso, porque estão nessa fase, né, de que estão se descobrindo, estão se rebelando, estão fazendo, tomando alguns caminhos aí que às vezes são controversos para a sociedade, mas que estão também sofrendo várias coisas, principalmente agora com esse tanto de tecnologia, esse tanto de informação, esse tanto de exposição a um monte de coisas, né? Você mesmo citou, assim, que tem feito, colocado aí um tempo para ler e tal, mas imagina esses jovens adolescentes sendo bombardeados por esse monte de coisa e não tendo, talvez, uma maneira de falar isso, né? De colocar que está acontecendo na vida deles. E também acho que falta um pouco de preparo na família, assim, é por isso que essa coisa do tabu também é uma questão, acho que agrava tudo isso, né? Porque quando você tem né, você não pode falar desse assunto, você não consegue enfrentar esse assunto, como família, inclusive, né? Também é difícil para você ajudar alguém que você está vendo que está passando por isso, né? Então, eu acho que isso é e o lado perverso do tabu, se é que ele tem algum lado bom, mas eu acho que esse é o lado mais perverso, assim, das pessoas não conseguirem falar e não conseguirem ajudar as outras também, perceber que está acontecendo alguma coisa, não enfrentar isso de uma maneira aberta, né? E era isso, assim, eu tô até procurando o meu dado aqui, acho que era isso, a terceira causa de morte de adolescentes no mundo, né? O suicídio decorrente desses transtornos, até os mais comuns. Você tem se envolvido com esse tema, assim, olhando para os adolescentes, Vá? Sim, bom, acho que falar do suicídio, eu destacaria, assim, dois, talvez, ou três questões. Primeira, a questão etária, né, que de fato, o suicídio na juventude é o que mais vem aumentando, né, e eu tenho casos, eu estudei num colégio em Tatuapé que todo ano tem um suicídio. Todo ano tem um suicídio no ensino médio e fica todo mundo chocado, e de onde que veio, às vezes os pais não perceberam sinal, os amigos não perceberam sinal. Eu acho que tem, claro, uma correlação muito grande com tecnologia. Eu tô lendo o livro do Harari, do 21 lições do século XXI, e que ele traz... ler. É bom? Nossa, eu leio. Bom, não sei se é o melhor momento para ler, porque ele deixa, pelo menos eu tô na metade dele, e me deixou bem triste com as possibilidades que a tecnologia traz de perversidades, né? Bem Black Mirror e bem 3%, de aumentar a desigualdade, etc. E eu acho que coloca uma coisa para o jovem, que é a pressão do jovem, quando ele está ali na escola ainda, de você tá querendo viver a vida do outro, mostrar a vida pro outro. Se isso já traz pra gente, né, que já tá mais crescidinho, imagina para um jovem que tá começando a formar opinião sobre muitas coisas. Então, tem uma questão muito grande da tecnologia, com certeza. Né? E acho que tem uma dificuldade da gente lidar com isso, de novo, como um problema público. O que a gente pode fazer do ponto de vista de políticas públicas para prevenir suicídio da juventude? E aí eu fui conversar com um caso bem legal, que é o estado do Ceará. Conversei com uma professora lá, Alessandra Vieira, que eu adorei ela. Ela já está há anos estudando isso, e em parceria com o Ministério Público Estadual e em parceria com todas as secretarias de educação municipais no estado, estão implementando e criando, aprovando planos municipais de prevenção e suicídio.
E não tem como falar de prevenção do suicídio na juventude se você não falar com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Esporte e Lazer, né? Porque está muito conectado. O jovem está ali no ambiente escolar a maior parte do tempo. E quando não está no tempo, quando não está dentro do ambiente escolar, está em casa pensando no amiguinho da escola. Então tem a maior rede social da criança é a escola, né? Então, uma política de prevenção de suicídio passa, sim, por um diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, por falar sobre esses temas. Né? E aí eu falei de 3 pontos. Primeiro, sobre essa questão etária, que foi sua pergunta, mas estendo para outros 2, que é falar de raça e falar de gênero. Quando a gente fala em gênero, tem uma questão muito, muito complicada, que é, os homens, por a gente ter uma cultura sexista, machista, eles culturalmente são os caras fortões que não choram, né? Uhum. E como que esse cara busca, então, ajuda, terapia? Se, sei lá, a gente demorou para buscar acesso a uma terapia porque tinha algum preconceito ou porque era caro, imagina para um homem, nunca tá na lista de prioridade do homem. Sim. Se você conhece um homem que faz terapia, é seu amigo gay, ou é um cara que se ferrou muito para ir buscar. Sim, ou tipo, teve um episódio de depressão e ansiedade, porque culturalmente o homem é o cara que não chora e que é formado assim desde pequeno. Você tem um filho pequeno, eu falo do meu sobrinho, que é minha referência, mas você tá experienciando isso com seus 2 pequenos em casa. Sim. Cara, se você não tem um pai e uma mãe ali, de fato, tentando desconstruir a cultura machista, a criança, o meu sobrinho, ele tem 6 anos e meio de idade, ele não chora. Ele é super afetuoso, super carinhoso, mas ele tá ali duro, segurando, pode acontecer uma tragédia que ele se segura. Eu falo, não, por que isso, Henrico? Pode chorar, tá tudo bem. Então o homem, ele é criado aí culturalmente, isso traz, quando o assunto é saúde mental, essa grande questão. E aí os dados, isso é internacional, não sei dados Brasil. Os homens, as mulheres, elas tentam suicídio 3 vezes mais do que os homens, mas os homens morrem por suicídio 3 vezes mais do que as mulheres. É o inverso, porque eles cometem suicídios de fato letal, né? Uhum. Porque deixou chegar num limite que ninguém percebeu, né, que não teve um pai para tentar interromper, uma mãe, um amigo, uma namorada, né? Então, os suicídios são muito mais mortais no gênero masculino. Não que pensar no suicídio das mulheres não seja importante, mas tem essa questão que a gente precisa desconstruir. E aí, quando eu falo do terceiro elemento, que é raça, né, tem todas as questões das consequências psicológicas do racismo. Né? Então você tem aí dados que mostram que o suicídio na juventude entre jovens está aumentando mais entre a juventude negra. Né? Então aquela questão que a gente estava falando antes dos jovens na escola, os jovens negros é pior ainda. Porque, então, para além de tudo que já está difícil, tá sofrendo racismo na pele todo dia, se sentindo inferior, tá mexendo com a autoestima da pessoa. Né? Então, o racismo, daí eu até essa semana entrevistei para o meu canal uma psicóloga negra que estudou no mestrado e tal, e foi fazer um trabalho de pesquisa de campo mesmo, em um CAPS na região de Cubatão, analisando a trajetória de pessoas negras e como isso interferiu na construção da subjetividade delas. Né? Se vocês estão aqui ouvindo e tem um amigo menga negra, ou você é negro ou negra, você sabe disso que eu tô falando. Né? Talvez a gente que é branca aqui, que se não experienciou viver com alguém negro de perto, não tem noção, mas o racismo ele vai moldar muita coisa ali ao longo na infância. O cara vai ser chamado de macaco, macaca, de cabelo não sei o quê. Como que isso é para a saúde mental, para a autoestima dessa pessoa, para a vida adulta, né? Você se sentir inferiorizado por toda a sociedade. Então, e aí, quando você olha para os lados, voltando para a questão aqui, né, que a gente começou a falar de suicídio, então acho que quando a gente fala de suicídio, a gente pode olhar para esses 3 aspectos e aí, para reverter um processo desse, a gente tem que desconstruir cada uma dessas coisas, assim, sabe? Sim, é muito importante. Você trouxe essa questão do gênero e da raça, realmente é um trabalho árduo, porque é um trabalho de formiguinha, né? Desconstruir isso dentro de casa, fora de casa. Mas é muito importante que a gente cuide deles quando pequenos e que a gente consiga, principalmente falando da questão de gênero, né? Eu percebo, assim, o Leon ainda é muito pequenininho, né? As coisas para ele. Mas eu percebo essa coisa na Maia, às vezes, né? De como que ela também, porque ela já tem 5 anos, a personalidade já tá muito mais aflorada, então ela se comunica verbalmente, então isso também facilita bastante. Mas dá para perceber, assim, essas questões que já são questões de gênero, do tipo... ela pede muito desculpa, né? Ela tá sempre... Então tem questão... E o Leon também,
acho que a gente percebeu, eu e o Renan, uma vez estava conversando, que a gente era mais duro com ele, numa das nossas conversas, né? Então, poxa, com a Maia a gente às vezes pega mais leve, fala de uma outra forma. Será que é porque ele é menino e tem essa energia de correr e tudo mais? E a gente também tem feito esses questionamentos, assim, porque é importante saber que ele pode ser carinhoso, que ele pode chorar, que ele pode falar sobre as coisas que ele sente, né? Também criar esse ambiente acolhedor também em casa, para a gente poder falar sobre os nossos sentimentos, né? E tem uma questão ainda que Renan é de família descendente de oriental, então tem essa coisa de não conversar muito, então a gente tem trabalhado bastante isso, falar sobre sentimentos e tudo mais. Mas é muito importante, acho que a gente trouxe muitas coisas e me preocupou muito essa questão do suicídio mesmo, porque tem aparecido bastante, tenho visto cada vez mais isso acontecer. E aí, peraí, vamos ler perguntas aqui. A Maurícia está dizendo que acho que o Centro Cultural da Vila Formosa tinha parceria com alguns CAPs da Zona Leste para participarem das atividades dos espaços, né, do Centro Cultural. Isso é legal. A Lili está falando que é muito interessante, a depressão pode ser um limbo no emprego. Para o RH empresa, você não está apto ao trabalho e ainda assim pode ter seu auxílio saúde indeferido. Vivo bem próximo deste dilema. Sim. Bom, minha mãe foi afastada 1 milhão de vezes, assim, do trabalho enquanto eu era jovem. Eu nunca entendia o que estava acontecendo, né? E eu percebia que para ela, ao mesmo tempo, né, pegando o que você falou, era um alívio, mas também era um tormento, assim, porque tem essa questão, né, da autoestima, de se sentir afastada do trabalho. E aí você trouxe um dado e, se eu não me engano, que é o responsável por os afastamentos, né? Acho que das depressão é a segunda maior causa de afastamento, Sim. Percebo, assim, e tenho cada vez mais pessoas ao redor, né? Tenho conversado com as pessoas e tenho percebido que as pessoas estão precisando de um tempo mesmo. O que mais, Lili? Maite, só para eu complementar um ponto que não tem exatamente a ver, mas porque eu lembrei, assim, falei de gênero e falei dos homens, mas deixa eu, para não ser injusta aqui, falar também de saúde mental da mulher, né? E aí a gente tem, acho que uma coisa que é mais explícita, né? É como as violências, todas elas contra as mulheres, ela causa também diversos transtornos. Então, quando a gente pega agora o contexto de pandemia, né? Quem está preso em casa com criança e às vezes marido que pode ser o agressor, né? São as mulheres sofrendo. Então a gente teve aumento de casos de violência contra a mulher, 30% de aumento no estado de São Paulo e 55% de aumento, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Como que é para uma mulher que está presa com o agressor, né? Como que está a saúde mental dessa mulher? A saúde física é complicada também, mas a saúde mental também tem várias sobreposições, né? E aí aqui é o caso extremo, a mulher que está sofrendo uma violência física e tal. Mas a gente tem várias formas de violência contra a mulher e também várias consequências disso na saúde mental. Então, só para não ser injusta aqui que eu falei da saúde mental, né, dos casos de suicídio de homens, dessa questão da masculinidade, de não poder chorar e não poder manifestar e acabar não procurando auxílio médico, a mulher, ela procura mais auxílio médico na área de saúde mental. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela também está sobrecarregada de diversas formas dentro de casa e sofrendo muitas formas de agressão que não é só agressão física, né? Sofrendo de desrespeito no ambiente de trabalho, às vezes ganhando salários menores. O que isso traz também para a saúde mental? Acho que era só esse complemento. Sim, não, com certeza. Não, é extremamente importante, assim. Eu fiz uma live há uma semana, 2 semanas atrás sobre teletrabalho e crianças, né? E tem bastante, realmente, as pessoas têm essa questão do trabalho reprodutivo, do trabalho produtivo, né? Como é que essas mulheres estão em casa, tendo que dar conta das crianças, tendo que dar conta do trabalho, tendo que dar conta do trabalho de casa. A gente sabe que a grande realidade é, se ela não tem companheiro, talvez tenha ficado mais leve, porque aí ela não precisa, né, fazer mais coisas. Mas se ela tem companheiro, talvez fique mais até pesado para ela,
porque a gente sabe qual é a realidade. Tem a questão também do ensino à distância, que agora, né, mais uma responsabilidade que geralmente é uma responsabilidade da mulher dentro da casa, educação dos filhos, e que essas coisas vão agravando muito mais, principalmente em relação à pandemia, né? Eu peguei um dado aqui da OMS que 15,5% da população brasileira vive com depressão ao longo da vida, assim. 15,5% das pessoas vivem com depressão ao longo da vida, assim, é muita gente. E que, assim, qualquer pessoa pode ser acometida, mas que geralmente isso aparece mais nas mulheres e aparece perto da terceira fase da vida, da terceira década, né? Perto dos 30 anos, que essas mulheres são mais acometidas e começam a perceber que precisam de ajuda e que estão vivendo questões aí. A Gabi falou aqui, ó, tem a questão dos LGBTQIA+, também tem, com certeza tem, que se assemelha um pouco que a Bá falou de preconceito, né? A Bá escreveu aqui, ó, o livro que ela falou do Yuval Harari, né? É o 21 lições para o século XXI. É o mesmo cara que escreveu Sapiens. E Homo Deus. Eu não li nenhum dos dois ainda, eu tô lendo, comecei pelo último. Mas é um livro, acho que, enfim, o cara é muito bom, mas nesse 21 lições do século XXI ele vai falar sobre todos os desafios que a gente está enfrentando como humanidade daqui para frente. Ele vai falar sobre inteligência artificial, biotecnologia, o papel da religião, o papel do Estado-nação, todas essas questões, saúde. Então é bem interessante, mas aborda a perspectiva a partir de um lugar muito global, né? E se não tá fácil lidar nem com o ambiente doméstico, nem com o ambiente municipal, nem nacional, às vezes é muita coisa aí pro global, porque os problemas aí se somam e ficou maior ainda, pode criar uma bola de neve. Então, como eu tinha falado antes, talvez se cuidar e evitar também tanto excesso de informação, né? Acho que é um dos pontos também. Não, com certeza. Falando dessa coisa dos cuidados, né? Assim, eu tô falando de um lugar muito privilegiado, óbvio, né? Eu tô na minha casa, tô na segurança da minha casa, continuo tendo renda, né? Isso é uma questão importante, porque várias pessoas perderam a renda aí. Tem um companheiro que sabe as responsabilidades em relação à família, então, apesar de ser pesado para nós dois, tenho aí com quem dividir o barco. E assim, para mim foi bastante difícil esse processo no meio da pandemia de descobrir que eu precisava tomar remédio para conseguir, pelo menos dormir, né? Eu não estava conseguindo dormir e tal. Mas aí também comecei a fazer coisas complementares, além de continuar com a psicoterapia. Comecei né? Você falou aí de falar mais com os amigos, tudo mais, comecei a procurar esses amigos, porque realmente estava mergulhada no trabalho, estava trabalhando que nem uma maluca, então comecei a procurar os amigos mais para falar e falar das coisas que eu estava vivendo também. Comecei a fazer uns exercícios sem pressão, sem querer ser a fitness, mas comecei a fazer exercício também, porque acho que dá uma ajudada, e comecei a curtir um pouco os meus filhos. Então, acho que é isso, assim, poder abraçar quem tá perto, e ter algum momento de contato mesmo, para dar sentido para a vida, né? Também comecei a fazer projetos aqui em casa para ver se a gente conseguia cuidar um pouco mais da saúde mental, isso da família toda. Mas é isso, Bá, achei muito legal que você topou a gente fazer essa conversa. Acho que a sua perspectiva é muito bacana, porque é uma perspectiva ampla, olhando para isso como um tema público, né? Como que a gente consegue desmistificar um pouco esse tema, tirar esse tema desse lugar tão nebuloso, tão cheio de preconceito, cheio de estigma, e como que a gente consegue trazer ele com informação de qualidade, né, Bá? Porque você CDF aí, traz um monte de dado legal. Quanto tempo eu não ouço esse termo? Eu sou antiga, né? Agora é nerd, né?
Não vai? Sou. Adorei. Ai, não, é isso, Vã. Eu agradeço demais. Queria que, se você quiser falar e fazer um fechamento, faz seu jabá aí também. A Bá vai ser pré-candidata, né, a vereadora de São Paulo. E é muito legal ter alguém tão capacitado e tão dedicado como você, inclusive. Sou sua fã, você sabe. Pô, muito obrigada. Bárbara maravilhosa, a Gleide está falando aqui, a Bárbara maravilhosa. Também acho. Beijo, Gleides. Não, acho que para fechar, assim, vou falar uma coisa que eu descobri, assim, nessas pesquisas para me apropriar um pouco do tema, tô lendo muito e tal. E aí eu lembro que eu tinha dado essa oficina um tempão atrás, na época que o Dória implantou o trabalho novo. Eu, na consultoria que eu estava, fui contratada para capacitar os homens, porque a maior parte eram homens, imigrantes, gente de outras, para uma capacitação para falar sobre saúde. 3 anos atrás isso, eu fui dar essa capacitação para um público de homens bem diverso. E aí eu lembro que eu fui pesquisar naquela época o que era saúde, porque o tema era saúde. Como que ia falar de saúde com um tema de homens de países diferentes, numa situação de pobreza e vulnerabilidade muito grande? E aí eu fui buscar a definição da OMS de saúde e eu recuperei ela agora para a construção da campanha. Né? E a definição da OMS de saúde que fala que a saúde ela não é só a ausência de doença, que é o que a gente, né, se eu te pergunto, oi, tá tudo bem? Tá, né? Agora a gente ainda pergunta se a pessoa tá com saúde, mas a gente não tem costume de perguntar se a pessoa tá com saúde, mas se essa pergunta acontece, a gente responde sim ou não se você tá com alguma doença diagnosticada. Mas ter saúde não é só ausência de doença. E a definição do OMS vai nesse sentido, ela fala que é um estado de bem-estar social, ambiental, mental e físico. Né? E aí no mental, a gente falou bastante aqui, mas a gente não falou tanto do social e do ambiental. Cara, o nosso meio ambiente, toda a nossa relação com o nosso entorno, traz coisa boa ou ruim. Quando a gente tá no meio da natureza, antigamente tinha tratamento para depressão que era a pessoa estar mais exposta à luz solar. E por que você tem altas taxas de suicídio em países nórdicos? Porque a pessoa está vendo menos o sol, né? Exposta menos à luz do sol, à natureza. Então, tem uma correlação. Né? A gente, por exemplo, eu tenho uma questão que parece muito boba. Vou citar que pode ser só até engraçado. Mas eu tenho um problema no nariz de rinite bem grave. Eu fiz uma cirurgia e eu perdi a maior parte do meu septo. Maior parte do meu ano eu passo sem sentir cheiro e gosto. Isso antes da Covid. Isso me deixa de mau humor completo. Eu acordo triste quando eu não tô sentindo gosto, porque eu vou comer a comida que eu mais gosto e não sente prazer nenhum em comer. Caramba! Parece um negócio que você nem vai se questionar que é importante. Mas me deixa chateada, triste. Por que você vai, sei lá, numa coisa que você gosta muito? Se você não vai sentir o gosto, né? Então, tô falando isso porque a gente tem várias consequências da nossa poluição ambiental. Então, a gente tá tendo agora um monte de morte por Covid, que é uma desgraça, mas a gente tem mortes anuais altíssimas por questões respiratórias, né? E que traz um monte de questão física, mental. Então, assim, o meio ambiente ele está impactando a nossa vida, assim como o nosso social, né? A gente falou aqui mais, esse contato com família, com amigos, com nossos vínculos de relações familiares, eles vêm de vários lugares, né? É da atividade de pilates que você faz, é da música, que você gosta de música, de vários lugares. Tudo isso também estimula, né? Então, como seres íntegros, qualquer uma das 4 dimensões está impactando na gente. E aí, enfim, queria finalizar deixando essa reflexão, né? Desse conceito da OMS, para a gente parar para pensar que não é só a saúde física ou só a saúde mental, mas a saúde social e a saúde ambiental, que também estão estimulando ali o nosso estado de bem-estar. Né? Então, se a gente quer pensar, se a gente se diz um país que é preocupado com o bem-estar, a gente precisa pensar no bem-estar de forma ampla, né? Acho que era isso. A Miriam perguntou, acho que foi a Miriam que perguntou aqui qual partido. Eu estou filiado ao PDT. Ah, a Gleisi até respondeu. Muito obrigada, Maitê, pelo convite. Conte aí comigo se quiser falar sobre saúde mental, outros temas de políticas públicas. Estou tentando me esforçar a estudar bastante, mas a gente também não dá conta de tudo. Então, tem hora que a gente também tem que cuidar da nossa saúde física e mental também. Mas quando não for o caso, estamos juntas. Te admiro muito, 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 muito feliz pelo convite. Eu igualmente, Bah, agradeço demais, foi muito rico. Eu tenho certeza, a galera ficou aqui real mesmo, até 10 horas da noite ouvindo a gente. Foi muito rico, eu agradeço demais. E aí, a gente pode fazer mais pra frente uma conversa, achei muito, muito bacana. E, gente, vai lá, segue a Bah, que ela tem conteúdo muito legal mesmo.
eu sempre dou uns reposts aí, porque são conteúdos especiais que ela coleta, ela vai lá e faz uma arte muito legal e a gente consegue compartilhar. É isso, Bah, muito obrigada, viu? Eu acho que eu vou tentar deixar essa live salva aí pra galera conversar. E se também quiserem conversar, mandem perguntas depois. A Bah também provavelmente está disponível lá para bater um papo, né, Bah, no seu Instagram. Tô sim, gente. E eu criei um canal, fazer agora o jabazinho final. Faz eu criei um canal para falar de saúde mental, justamente para tentar um pouco desnudar o tema. Então eu tô chamando gente de todas as formações possíveis. Não é só psiquiatra e psicóloga, tipo, é familiar, gente que sofre de insônia, a tia, uma parente da minha mãe que também é bipolar, psicóloga. Então tô chamando, assim, públicos diversos. Essa semana eu vou falar sobre CNV e saúde mental. Tô também uma abordagem mais holística também da questão. Então, quem quiser acompanhar lá, meu nome, Bárbara Panseri, e tô postando bastante conteúdo sobre saúde mental. Se vocês quiserem indicar a gente para eu conversar pro canal também, Maitê, super à vontade de falar, puta, eu tenho uma amiga que é psicóloga, alguém que conhece do tema, ou alguém que sofre e tá disposto a falar, me avisa. Vai ser super legal conversar sobre várias perspectivas. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, galera, que ficou aí mesmo. Foi muito legal trocar com vocês. Tchau, Bah. Um beijão. Boa semana, querida. Tchau. Tchau a todos. Obrigada, gente, por ter acompanhado a gente aqui. Beijo grande. Tchau. Tchau.